Meu nome é Zara Simões, eu sou historiadora, professora de História de escola estadual, né? Também trabalho com teatro, há muito tempo um pouco afastada, mas tem um percurso grande no teatro, muito teatro de rua, né? Que acabou que trabalhando com teatro, com escola, eu criei um projeto de um teatro que eu dei o nome de Teatro Sacada, em que eu trabalho a história da cidade, da casa ou das pessoas, usando como cenário as casas, né? No caso eu uso a sacada das casas, os adros de igreja. É um trabalho que eu desenvolvi dentro dessa escola, que é a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins. Tem pós-graduação na área de docência do ensino superior, e aí o meu trabalho de pós-graduação é sobre a festa do Rosário do Cerro. Eu nasci no Cerro, né? Aí eu saí na década de 70, estudei fora, fiquei fora um tempo, né? E meio de 80, 86 eu volto para o Cerro e aí começa o meu caminhar aqui, né? Aqui no Cerro. Eu venho para fazer um trabalho de memória com o IFAM. E aí vim para ficar um tempo e acabei ficando realmente, voltando à terra. Olha, eu acho assim, aquela época, assim, ainda não se falava em patrimônio imaterial, né? Esse trabalho da gente chamava Memória Cultural do Cerro, ele foi muito interessante porque a gente já caminhava por esse lado do patrimônio imaterial, né? Aqui estava acontecendo um restauro grande no prédio da Escola Ministro Edmundo Lins, onde depois eu fui trabalhar, né? E a gente pensou em trabalhar a memória da casa, né? Então a gente começou com essa ideia de acompanhar o processo de restauração, fazendo um vídeo, e também fazer essa discussão da memória da casa, né? Que era uma coisa nova para a época. E disso aí também começou a ser uma discussão que a gente começou a levantar também, a memória da cidade, umas coisas que estavam meio... E uma discussão sobre a questão do tombamento do cerro, né? O que era o patrimônio para a cidade naquela época, né? E aí a gente sabe que é muito interessante porque o poder público municipal era muito omisso diante de tudo que acontecia, né? Então o IFAM, ele tinha um papel de fiscal muito pesado. E as pessoas, então, tinha aquela coisa que o que atrasava, o que não deixava a cidade crescer, tudo era voltado, era o patrimônio. Quando, na verdade, era porque o patrimônio, a prefeitura, né, o poder municipal não fazia o seu papel, né? Então, o IFAM é que tinha que ser aquele que barrava algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, se a cidade tem o que tem hoje, é muito devido ao trabalho que o IFAM fez, porque senão a gente teria perdido muito mais, né? Então, era interessante esse vídeo, porque a gente tinha pessoas novas que achavam que o papel do IFAM era importante, tinham pessoas mais velhas que achavam, mas tinham pessoas que falavam, não, o IFAM tem que ir embora do centro, o IFAM, né? E isso, se for pensar, não mudou muito, não. Apesar de, né, hoje o poder público municipal tem uma participação maior. Você já ter dentro da prefeitura uma área, né, de engenharia, ele já assumir mais essa coisa, né, de fiscalizar as outras obras que não são só os casarões, né? Você já ter esse papel dentro da prefeitura, você já ter que levar o projeto também para a prefeitura e não só para o IFAM para ser aprovado. Então isso já mudou, mas a ideia ainda fica, né? Ainda fica de que o patrimônio é que atrasa a cidade, porque a cidade ainda não vê a riqueza que ela tem, né? Muito interessante na época foi a questão dos resgates que a gente fez, resgates através de entrevistas, né? E a gente viu assim que o cerro de 1920, 30, foi um cerro muito mais rico. Que o cerro, ele de 30, 40 para cá, que ele passa a ser um cerro mais agrário, né? Ele perdeu muito. Aqui a gente tinha muita atividade comercial, a gente vê, né, pequenas fábricas, e isso foi se acabando.
E aí ficou, esse empobrecimento do Cerro fez com que as pessoas criassem essa ideia de que na verdade era o IPHAN. Na verdade é um empobrecimento real da cidade, né? A gente passou a viver mais da área rural, né? Quando a gente tinha um grande patrimônio urbano e rural também. Nós perdemos o patrimônio rural, praticamente nós perdemos, né? E esse patrimônio urbano, a gente sempre, o que a gente queria mostrar muito na época era isso, a importância dele, né? E das pessoas, e que a gente via que as pessoas só iam valorizar a cidade, perceber a importância e que isso poderia ser, né, uma nova era econômica para a cidade, se elas também gostassem do lugar que elas estavam, né? Se elas gostassem da cidade, se elas valorizassem aquilo que elas estavam vendo. Daí essa ideia da gente de fazer vídeo, né? Não só deixar a obra da escola, mas fazer um vídeo mostrando uma memória. E a gente fez outros também. Depois a gente fez do prédio da prefeitura, a gente fez um vídeo também contando a história, para que as pessoas se vissem ali, né? Quando conta a história do seu lugar, você consegue se ver melhor. E tem um outro vídeo muito interessante que nós fizemos, que foi de São Gonçalo. Porque aí São Gonçalo era o seguinte, São Gonçalo, que é um distrito do Cerro, né? São Gonçalo do Rio das Pedras, essa mesma discussão de patrimônio foi para lá de uma outra maneira. A ideia, o IPHAN pensava em também fazer o tombamento de São Gonçalo. E aí o vídeo era muito essa discussão, né? É importante, é interessante, e a cidade chegou a uma conclusão de que ela não queria tombamento, mas que eles teriam essa responsabilidade de proteger aquilo ali, né? Mas hoje a gente já teme isso, porque naquela época era um lugar que só tinham mesmo as pessoas de lá, muito pouca gente de fora. Hoje não, né? Hoje tem muitas pessoas, então eu não sei até quanto que esse patrimônio material de lá vai resistir, né? E na época eles não quiseram. Mas o centro histórico ainda continua lá em São Gonçalo, né? Mas foi uma opção deles, eles não quiseram o tombamento, isso foi muito interessante, assim, né? Eu acho assim, hoje a gente tem uma ferramenta muito interessante, que é o ICMS cultural, né? Mas ele precisava de ser melhor apropriado pelo poder público, né? Eles precisavam de ver realmente quanto que é importante, quanto que é o retorno que isso dá, né? Você usando desse ICMS de maneira, seria da maneira que seria mesmo, que a lei está aí para ser usada, né? Porque o que a gente vê é que eles usam de ICMS, fazem arranjos para receber o ICMS sem realmente fazer o papel que é o cuidado com a preservação. Mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Acho que assim, os conselhos são muito importantes. Essa ideia hoje depois dos conselhos, e esses conselhos serem deliberativos, não só consultivos. Mas eu acho que a comunidade precisa participar mais, porque o problema todo é que os conselhos, eles são formados entidade. Então, às vezes, as pessoas têm uma relação com a cidade, mas não estão dentro de entidade nenhuma. Então, elas não têm condição de participar do conselho, porque elas não estão dentro de entidade nenhuma. Então, os conselhos é que tinham que ser vistos, de novo. E a forma de se escolher o conselheiro, né? Porque os conselheiros geralmente são escolhidos por quem? Pelo prefeito. E aí ele vai e escolhe as pessoas do seu, né? Da sua roda lá, que de repente ele vai conseguir conversar, né? Então, aquilo não leva a um questionamento realmente do papel do conselho, né? Das ações do conselho, porque eu acho que o ICMS é uma ferramenta fantástica para uma cidade pequena. Eu acho que você consegue fazer muita coisa com o ICMS cultural bem trabalhado. Eu fui de conselho de patrimônio, né? Uma época em que a gente brigou muito, discutiu muito, justamente porque o dinheiro vinha e caía no todo da prefeitura, né? E a gente falava, não, gente, tem que vir pra gente, tem que vir aqui. E hoje tem isso, né? Mas precisa de ter essa consciência de que realmente ele tem que ser gasto, né? E não ficar criando maneiras para poder receber o ICMS. É muito simples isso. Se você usa, se você preserva, você recebe. Mas o que a gente vê é as pessoas usando de artifícios, né, para poder receber, mas sem cuidar realmente, né? Eu acho que o Cerro ainda tem muito que aprender nisso aí, muito que cuidar. E hoje, assim, você falando especificamente do Cerro, né, eu acho que a gente passa por um problema, como os Milho Verde e São Gonçalo também, eu acho que passam,
que é essa questão dessa vinda de muita gente de fora, né? Então, os nossos valores, porque isso fica até o momento que as pessoas do lugar valorizam isso. E à medida que você tem uma entrada muito grande de pessoas de fora e elas começam a questionar os valores do lugar, né? Então é meio perigoso se você não tiver a consistência, né, da sociedade formada, da importância daquilo ali, o que é valor pra gente, o que aquilo significa para essa sociedade. Então eu temo essa entrada no Cerro, que a gente sabe que com a mineração da Anglo, o Cerro hoje é muita gente de fora. E a gente vê pessoas que falam assim, vou fazer uma lei para acabar com o foguete. Incomodam as pessoas de fora, sabe? A gente vê a questão assim, mas tem procissão, vai fechar o trânsito. É uma coisa que pra gente que era da cidade, não incomodava a gente. Ter que fechar o trânsito, ou soltar foguete porque é a festa da Nossa Senhora, entendeu? Isso não incomodava a gente, porque você aprende desde a infância, você convive com isso, né? E as pessoas vêm de fora e começam a questionar. E se isso não é, né? Se não tem, não tá bem preso, bem arraigado, né? A gente vai acabar perdendo nossos valores, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma hora em que a gente teria que trabalhar bastante a educação patrimonial, principalmente dentro das escolas, uma coisa que não está sendo feita. A história do lugar e a educação patrimonial está muito pouco trabalhada dentro das escolas, porque eu acho que não é lá no ensino fundamental, é lá no ensino básico, é na criança, sabe? Eu acho que ali é que a educação patrimonial tem um papel fundamental, sabe? E às vezes quando eles me chamam para falar assim, escola, e eu vejo, porque ali você tem a curiosidade, né? E a pessoa aprende. Eu vejo por mim, eu saí, voltei para o Cerro e gosto de trabalhar a história do Cerro, aprendi foi na minha infância, né? Porque foi a escola que me ensinou. Lógico que a casa, a rua, né? A cidade, mas foi na escola que eu aprendi. Né? Foi a escola que me deu essa possibilidade, essa vontade de valorizar, de gostar da cidade. Né? Então eu acho que está faltando isso, sabe? Não sei se só no Cerro, porque parece o programa, acho que eu não conhecer muito o programa de ensino básico aí, mas eu acho que o programa, antes a gente tinha um ano inteiro, né? Que chamava terceiro ano, né? Hoje acho que é quarto ano, né? Em que era só município e a gente conhecia tudo, a gente aprendia os nomes de rios, a gente aprendia as matas, a gente aprendia as montanhas, além da história. E eu acho que hoje fica uma preocupação com a vida da criança e esse outro universo está ficando meio de fora. Tá? Então a gente vê, quando você pega os meninos lá na sexta série e tal, que eles chegavam na escola e mesmo eu não sendo professora deles, eu gostava de fazer um tour. A escola que eu trabalho é uma escola, um prédio tombado pelo patrimônio, né? Uma escola que foi a casa do Barão de Diamantina. Então eu gostava de fazer um tour, andar com eles ali, ou contar um pouco da história. Um período que a gente teve na direção da escola, a gente fazia todo ano. No início desse Teatro Sacada, tinha um teatro que contava a história da casa. Então a gente recebia os meninos contando essa história e achava que isso instigava neles uma vontade de conhecer mais, né? Então, essas coisas estão se perdendo, né? A gente tem que ter um certo cuidado com isso. E essa ferramenta do CMS cultural é muito importante. Com ela eu acho que você faz muita coisa.